Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? John Nunn vai fazer 69 anos, Beliavski tem 70 anos de idade, daqui a 2 dias John Nunn fará 69, né? Quem é John Nunn e quem é Beliavski, Rafa? A gente não acompanhou esses caras, é verdade. John Nunn, jogador britânico, matemático, chegou a ser top 10 mundial, campeão 3 vezes mundial de resolução de problemas de xadrez, escritor de livros, enfim, um cara... fantástico, né? Top 10 mundial. E do outro lado, Alexander Beliavski, grande mestre ucraniano, ganhou 4 vezes o campeonato soviético, jogou torneio de candidatos, perdeu contra Kasparov, quer dizer, um jogador também fantástico. Campeão mundial juvenil. Então a gente tem 2 grandes jogadores no torneio de Yangtze, na Holanda, que é o nosso Tata Steel de hoje em dia, aqui em 1985, tá? É o Tata Steel de lá. E a gente tem uma partida imortal aqui. A gente tá vendo na visão do John Nunn, porque essa partida é uma homenagem ao aniversário do John Nunn, que vai acontecer aí nos próximos dias, 69 anos de idade, tá bom? Eu já mostrei essa partida no canal, mas já faz alguns anos. E agora eu acho que é um momento legal de relembrar essa partida histórica. Tem muita gente nova aqui no canal, e mesmo quem acompanha, provavelmente não vai lembrar de todos os detalhes, né? Então vamos apreciar aqui de novo. Temos peão-dama jogado por Beliavski. Cavalo vem para F6, C4, agarrando bastante espaço no centro. G6, cavalo vem para C3, bispo G7, agarra a longa diagonal. E aqui E4. As pretas estão jogando a defesa índia do rei e as brancas estão fazendo o que se faz contra a índia do rei. Agarrar o máximo possível de espaço no centro. D6 foi jogado. E até quem joga é o F4. Não existe F4 aqui? Deixa eu ver se é muito ruim ou não. Mas eu já vi. Não é ruim não. Existe. É o Grand Prix. É o ataque dos 4 peões, né? Até quem jogue dessa maneira. Mas aqui o Beliavski preferiu jogar com F3, trazendo mais uma proteção para o peão central. Talvez ele queira fazer aqui o grande roque. Roque foi jogado pelo John Nunn. Bispo vem para E3. Ao que tudo parece, ele está indo para essa ideia. Cavalo BD7 foi jogado dama D2. E aqui C5 jogado pelo John Nunn. E aqui, meus amigos, a teoria... né, moderna e tudo mais, diz que as brancas têm que... a posição é delicada, né, já existe um ataque aqui no centro, diz a teoria que as brancas têm que jogar cavalo de Gen E2, é o fino da posição, é o que é jogado hoje em dia, tá? E aí você pode jogar um A6, controlando a casa de B5, torre D1 traz mais uma pressão aqui no centro, esse é o fino que é jogado hoje em dia. Cavalo C1, manobrando agora o cavalo para a ala da dama, peão toma, bispo toma, o cavalo vem para a casa de E5 pressionando em C4, o cavalo ataca a dama e a dama volta para a casa de C7 com pressão aqui no peão. E por aí vai, e as brancas podem seguir com cavalo A4, podem seguir com torre C1, né? Podem seguir com cavalo D5... várias possibilidades, e aqui com igualdade, né? Uma abertura com igualdade. No entanto, Beliavski decide jogar o lance D5, que é aceitável em muitas posições da defesa índia do rei, mas nessa posição as pretas já começam a ficar bem. Cavalo E5 foi jogado pelo John Nunn, trazendo o cavalo para o jogo. Até aqui não parece ter nada de perigoso, pode existir algum tema ali. H3 foi jogado só para garantir, e agora os peões ganham mobilidade. Mas aqui o John Nunn vai castigar essa abertura do Beliavski, hein? Com o peão avança em H3. Primeiro com o cavalo em H5. E aqui a gente já percebe um buraco aqui na casa de G3, uns ataques interessantes. Aparentemente tudo sob controle, porque o Beliavski joga o lance bispo F2 e agora controlou aqui a casa de G3. No entanto, esse lance não apenas atacou a casa de G3, como sai do peão de F, que é o sonho do jogador de Índia do Rei, poder jogar esse F5 e ir para ataques. Seguimos aqui com o peão toma. Olha que espetáculo aqui essa jogada, porque você fala o seguinte, agora eu vou dar garfo, né? Então, o que tá aprontando o John Nunn aqui? Aqui já começou a confusão, porque F5 você fala, beleza, aqui eu vou tomar. Aqui eu vou tomar o peão, e você faz o quê? Torre por F5 jogado pelo John Nunn. Provocando aqui o G4, que foi jogado, claro, aqui pelo Beliavski. G4. E aqui o que jogaram nessa posição, com esse garfo aqui rolando, né? Então o John Nunn já vai para suas magias. Ele vai para esse lance aqui. Torre por F3, meus amigos, sacrificando o cavalo. A torre não pode ser capturada, isso parece bastante elementar, né? Para quem já estuda um pouquinho de tática e tudo mais, se isso não é elementar para você, ainda, tá? Com um pouco de treino de tática vai se tornar elementar esses padrões. Então, assim, a torre não pode ser capturada, mas... o cavalo pode. E é assim que segue na partida. O Beliavski
coleta madeira, põe o cavalo no bolso, põe o cachorro no bolso e segue o jogo com uma peça a mais. E agora, como continuar? Jong-un não tem pressa de tirar a torre daqui, afinal de contas ela não pode ser capturada, mais uma vez pelo mesmo tema. Dama em F8 traz mais uma peça para o ataque, mas você sacrificar o cavalo e jogar um lance tipo quieto, como dama em F8, né? Agora, esse lance já traz problemas, as brancas queriam muito tirar o rei do centro, não podem ainda. Por isso o cavalo E4 foi jogado agora pelo Beliavski, protegendo o bispo, falando eu quero rocar o mais rápido possível. Mas agora o Jong-un vai para uma ideia muito interessante. Dama F5 também é um bom lance, seria um bom lance. O lance apontado pelas máquinas. O Jong-un vai para uma ideia diferente. Bispo em H6. Isso aqui é o seguinte, é a diferença entre a máquina e o artista, né? O Jong-un é um tricampeão mundial de resolução de problemas. Ele está enxergando tudo aqui de uma outra maneira, né? Então ele vai para esse bispo H6 que é muito bonito. Convidando dama por H6, que aqui não pode ser jogado. Então, diga-se de passagem, mas aqui dama C2 faz a proteção. Continua protegendo e ameaça fazer o grande roque. Mas agora dama em F4 jogado. Jong-un segue trazendo as peças. O cavalo tá pressionado, o bispo tá pressionado, mas aparentemente tá tudo defendido. E aqui, então, o melhor lance seria capturar em F3. Esse seria o melhor lance das brancas, porque já não tem mais o duplo de cavalo, né? E aqui talvez as brancas fiquem até bem. É claro que a posição é extremamente confusa porque as pretas vão ter uma pressão ultra violenta, mas as brancas ainda teriam nessa posição o único lance bispo G3, né? Difícil meio de encontrar. E aqui, enfim, bispo por E4, bispo por é possível jogar uma coisa assim. Talvez dama E3, também mantendo a pressão aqui para cima do cavalo. Mas as brancas teriam o único lance, mais uma vez, teria que andar na corda bamba e achar todos esses lances. Dama D3. E aqui, depois de algumas trocas, existe já alguns ataques descobertos. Bispo G2 seria mais uma vez o único lance da posição. E aqui torre F8, parece que o ataque vai indo meio que embora, né? Ainda daria para tentar alguma confusão aqui com o cavalo D2, bispo toma. E por aí vai, poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados, uma posição nada clara, onde o computador dá igualdade, talvez um pouco mais fácil de jogar de brancas. Ou seja, o ataque que o Jong-un está fazendo é muito forte. Significa que as brancas estão na corda bamba e tem que achar muitos melhores lances várias vezes para conseguirem a igualdade. É isso que a barrinha está dizendo aqui. Mas entre seres humanos a coisa pega, né? A gente viu isso no torneio de candidatos, de candidatas, até mesmo em mundiais, né? A coisa não é tão simples. A partida seguiu com o cavalo em E2 e esse lance parece muito bom, porque ataca a dama agora e diminui talvez a pressão aqui para cima do cavalo. Mas aqui é que começa a imortal aqui do Jong-un. Na verdade já começou, né, com o sacrifício de peça e tudo mais. Aqui ele continua desenhando a sua pintura com o lance, meus amigos, com a dama atacada, torre por bispo. Torre por bispo jogada aqui pelo Jong-un. A gente vê que esse cavalo não pode capturar a dama por conta da cravada, mas... E agora cavalo por torre? Como continuar? Porque agora se a gente fizer uma pequena conta aqui, ó, 3 peças, dama mata com dama, o Jong-un tem uma torre a menos? Ele segue com o único lance da posição, cavalo em F3, o lance é forçado, não tem nem o que pensar aqui, o único lance que sobrou. E agora, meus amigos, mais um lance quieto. Dama H4, né? Você tá jogando com uma torre a menos e vai para uns lances quietos. Mas aqui, realmente, a posição é feroz. O rei tá condenado aqui no centro. O cavalo em F2 está atacado. A torre tá sem mobilidade nenhuma. A partida segue agora com o lance cavalo D3, o único lance da posição. Bispo F5 amarra as brancas de um jeito. As peças estão quase todas sem mobilidade. Tá quase em Zumbislândia. E aqui, o lance cavalo de E em C1 foi jogado. Um lance bastante lógico, trazendo mais 2 proteções aqui para o cavalo, dando liberdade para a dama. É um lance muito lógico. No entanto, o único lance da posição seria difícil de encontrar, que seria esse, ó, cavalo de E em F4. Esse lance é bem estranho. A ideia é dar mobilidade para a dama diretamente, entregar material para dar mobilidade para a dama. Então, por exemplo, o bispo por F4 e aí diretamente dama em F2 propondo trocas. Esse seria o único caminho. E aí depois de bispo E4, por exemplo, dama toma, cavalo toma. E aqui poderia seguir das mais diversas maneiras, seja com torre G1, seja com cavalo por F4. Vamos ver o mais natural, torre G1 tentando salvar a torre.
Aqui, bispo E3 perseguiria a torre G4 tentaria salvar, bispo daria cheque, ou seja, de uma maneira ou de outra, né? As pretas aqui conseguem recuperar qualidade, recuperar material e ficar com uma posição levemente superior, uma estrutura de peões um pouquinho melhor, né? Mas ainda segue o jogo, né? Segundo os computadores, levemente melhor aí para as negras, talvez por conta da dificuldade aqui de trazer as peças para o jogo, enfim... E por causa do peão a mais, da estrutura de peões. Então, meus amigos, tá difícil pro Beliavski. Tem que achar os lances impossíveis aqui para igualar, né? Nem igual vai ficar. Tá difícil. E ele joga esse lance bastante lógico, cavalo de E em C1. No entanto, agora, a Imortal continua. Cavalo D2. Rapaz, esse lance aqui faz o bloqueio. A dama não vai mais a lugar nenhum. O cavalo continua cravado, o rei continua no centro, que loucura. A partida seguiu com H por G6, H por G6, passando a vez, mantendo os problemas na posição. E aqui bispo G2, controlou um pouquinho aqui a casa de F3. No entanto, seguimos agora com cavalo por C4, meus amigos. Oh, não vamos esquecer da atuação lateral da dama, né? O cavalo tá super protegido. E aqui já existe um ataque, uma ameaça do cavalo da cheque aqui atacar tudo. Por isso, dama em F2 foi jogado. Cavalo vem para E3 de qualquer maneira, mas pelo menos a dama tá defendendo o bispo. O rei vem para casa de E2. E aqui, mais uma vez, o John Nunn continua jogando com uma torre a menos. Ele tá jogando a partida inteira com uma torre a menos. Segue com mais um lance quieto, dama C4. Eu acho que é isso que faz essa partida tão bonita, né? Porque ela é muito longa, ela não era clara. Quando o John Nunn sacrificou as peças lá no... Não tinha como ter calculado todas as implicações, mas ele entendeu que a posição ia ser muito boa. E de fato aqui, né? Olha que beleza, né? As peças estão todas amarradas. A partida segue com o bispo em F3, dando um pouco mais aí de mobilidade. Eu não sei se ele quer tirar a dama, quer tirar aqui, quer colocar o rei em H2. Parece um sonho impossível, tá muito longe. Torre F8, traz a última peça pro jogo. E que peça, hein? E que peça. A partida seguiu com torre G1. Aqui, o Beliavski já não tem muito lance. John Nunn segue com cavalo C2, meus amigos, atacando aqui a torre. Rei D1 foi jogado aqui no desespero, já não adianta fazer nada aqui. Por exemplo, torre B1 tentando salvar a torre, a grande ameaça agora é cavalo aqui em D4 com cheque. O rei vai para casa de E1, bispo por cavalo vai ser jogado, cai peça, torre atacada. Aqui já recupera uma boa quantidade de material, né? O bispo tá atacado. Isso aqui a posição entra em colapso, se é que não tem mate. Não, já tem, o computador tá vendo mate em 9 já. Eu tenho certeza que todos nós estamos vendo mate em 9. Claro que não. E aqui então, a partida segue com o rei D1, tentando salvar pelo menos o rei dessas sequências aí de mate, mas simplesmente bispo por D3, meus amigos. E nessa posição, o Beliavski abandona aqui a partida. Que massacre. Abandonou porque não dá mais. O John Nunn soube castigar de uma maneira artística e magistral o rei no centro, né? Os problemas todos que o Beliavski teve por permanecer com o rei no centro e de repente não dava mais tempo, né? Então isso foi muito legal, porque o John Nunn foi para aquela ideia logo do cavalo H5, F5, trouxe as peças para ataque, levou o garfo, sacrificou a torre. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E a gente tem essa partida, então, a imortal do John Nunn, né? Postem aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida imortal do John Nunn, se vale a pena a homenagem para ele ou não, que tá fazendo aí os seus 69 anos de idade. Beliavski muito firme aí também com 70 anos de idade. São jogadores que fizeram certamente a alegria de muita gente, fazem parte da história do xadrez e merecem ser relembrados aí com certeza nos dias de hoje, tá bom? E eu sei que você tem alguns curiosos aqui pela precisão, vamos trazer o relatório então só para finalizar aqui o vídeo. Matar a curiosidade aí de alguns, e creio eu ter sido alta, né? Talvez 90 e pouquinho, ou próximo disso. Vamos ver aqui as precisões aqui dos jogadores. Agora a gente tem então, quase isso, 86,2% de precisão. Notem que o John Nunn nunca ficou pior, né? Só que ligeiramente dava para ter jogado aquela sequência que a gente viu do cavalo por torre e tudo mais, poderia ir para, né, águas mais incertas. Mas tirando isso, 2 lances brilhantes aqui do John Nunn, que foram os lances torre por F3 aqui. Esse foi o primeiro lance brilhante. E o segundo, dama em F8, aquele lance frio, quieto, né?
Muito legal essa partida. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!